A perspectiva do Weber, nas circunstâncias... A filosofia do Hegel tem sido considerada... O conhecimento da língua autoriza. Como Le Breton era o grande... Bem, então, hoje, nosso assunto refere-se às ambiguidades da experiência moderna e nós já vamos, então, começar com essa aula a entrar mais propriamente no tema da poesia ou da intuição poética da modernidade. Quando nós falamos do Marx, através da interpretação do Marshall Berman, nós vimos que o projeto, ou melhor, o progresso, caminha junto com a destruição. Ou seja, toda uma argumentação do Berman para mostrar que a relação entre progresso e capitalismo, tal como o Marx a coloca, envolve essa associação, né, entre um certo processo civilizatório que desde o século XVIII é visto como progresso, mas que agora, então, aponta também para a destruição ou mostra, né, um certo lado em que esse progresso, esse processo civilizatório tem algo que vai como que devorando, né, certos aspectos da vida. E, portanto, de alguma forma, nós já teríamos no texto do manifesto do Partido Comunista, que é o que o Berman tematiza, já teríamos nesse texto de Marx e Engels a oposição entre a emancipação e a regressão, que depois, como nós sabemos, será o tema da dialética do esclarecimento em Adorno e Horkheimer. Isso tudo para dizer que a questão ético-política fica assim colocada numa espécie de cruzamento, né, entre o aprimoramento das condições materiais de existência e uma certa involução no processo de experiência da vida. Todos os que leram este livro, não é? Dialética do Esclarecimento, certamente recordam a frase que está logo na abertura do livro e que se destaca como uma espécie de diagnóstico inicial da modernidade, mas também como uma espécie de mote ao qual os autores, né, serão fiéis até o final dos estudos que constam do livro. E a frase é a seguinte: a Terra, totalmente esclarecida, resplandece sob o signo de uma calamidade triunfal. Essa frase fortemente dialética e que se tornou célebre por justamente trabalhar com essa oposição, num sentido muito próprio, né, e apropriado àquilo que o Adorno e Horkheimer querem mostrar, né, ela já aponta para aquilo que é o nosso assunto, não é? As ambiguidades, e talvez esta emancipação e regressão seja a ambiguidade fundamental. Em todo caso, em torno, né, dessa ambivalência geral que se organizam as contradições da modernidade. É claro que, como toda ambiguidade, nós temos que tomá-la em bloco e na oposição que ela nos traz. E, portanto, isso nos impede de definir o esclarecimento unicamente como o triunfo da regressão, como por vezes, aparentemente, parece ser esse o sentido, né, que Adorno e Horkheimer querem dar à frase. Mas se trata de dialética, né,
nós temos que entender que essa oposição, essa ambiguidade, essa convivência de contrários, né, nos impede de entender a regressão como único resultado, embora não possamos deixar de considerar que há uma face da realidade histórica em que a civilização e o que nós podemos chamar de o processo do progresso, ele se torna uma espécie de modo de produção do mal. Então, me parece ser esse a lição que o Bergman tira do texto do Marx e que nós podemos associar, não é, a essa visão crítica, ou essa visão da teoria crítica que está na dialética do esclarecimento. Além do mais, nós já vimos também que a própria noção kantiana de esclarecimento, não é, tal como ela é tratada pelo Foucault, né, é susceptível também de ser vista sob esse duplo aspecto. E isso já nos aponta para a visão poética da modernidade, porque, como nós vamos ter ocasião de tratar, em Baudelaire, a questão do mal aparece de uma forma muito acentuada, e como uma dos traços originais, né, do poeta. Então, a questão do negativo, do mal, tal como ela ressalta na modernidade, né, é um traço importante. E como a modernidade também é fruto do progresso, né, é como se o mal e o bem convivessem de alguma forma, montando, né, esse cenário ambíguo e contraditório que será tão importante como a inspiração poética, no caso do Baudelaire. Agora, é interessante associar essa visão da história que associa o ganho e a perda, né? É interessante associá-la com aquilo que nós vimos no caso do Hegel, né? Quando nós passamos pelo processo lógico e histórico de autorreconhecimento do absoluto, que aquele processo temporal, né, que nós vimos bastante rapidamente como característica do pensamento hegeliano. O que nós vemos ali, na verdade, é um esforço especulativo muito significativo, né, para fazer da superação das etapas anteriores à filosofia, quer dizer, anteriores ao triunfo da ideia, né, que são a religião e a arte, né, etapas decisivas no itinerário do advento do absoluto. Então, eu vou voltar um pouquinho a essa questão do Hegel, já que nós estamos tratando de uma certa trajetória, né? E essa trajetória pode ser entendida de várias maneiras. Como nós passamos pelo Hegel, talvez oportuno, nós voltemos um pouco lá e verifiquemos, então, qual é o sentido, né, dessa trajetória e como a modernidade um pouco mais tardia, né, tende a se colocar contra essa visão, ou pelo menos considerá-la unilateral. Então, como nós sabemos, há um itinerário, um percurso, né, do espírito na direção do seu autorreconhecimento como absoluto, né? E, do ponto de vista especulativo, o que nós temos ali são três grandes etapas, né, que é religião, arte e filosofia. Sendo que a filosofia é a realização do espírito absoluto, na medida em que a ideia, né, aparece como sendo a finalização de todo o processo e a expressão maior também desse percurso, que é ao mesmo tempo lógico e histórico. Como nós temos, então, a superação desses processos, né, a superação da religião, a superação da arte, né, nós podemos dizer que, de alguma maneira,
aí estão a dessacralização do mundo, com a superação da religião, e a perda do ideal de beleza, com a superação da arte, né? Ao vencer essas duas etapas, né, o espírito se colocaria, então, na direção de uma realização de si mesmo, que deixaria no passado, deixaria para trás essas outras etapas do seu próprio percurso. A dessacralização do mundo e a perda do ideal da beleza seriam, portanto, necessárias. Haveria, então, uma necessidade positiva nessa perda, porque essa perda é necessária para que se cumpra a finalidade racional, na qual também está incluída a finalidade ética. Nós não podemos deixar de colocar isso também, porque será importante, né, observar a postura ética que está envolvida na intuição poética da modernidade. É claro que, para que fôssemos inteiramente fiéis, né, à perspectiva do Hegel, nós teríamos que considerar que a superação dessas etapas é também a conservação, né? Em Hegel, tudo que é negado e superado é também conservado na síntese final. Portanto, esse movimento de ganho e perda, na verdade, ele é um movimento de integração, né, das etapas anteriores na finalidade que o espírito persegue na sua caminhada, né, rumo ao absoluto. Mas ainda que nós entendamos que a superação é sempre também conservação daquilo que foi superado, nós temos de convir que a singularidade do elemento superado se perde ao se integrar numa necessidade mais ampla. Ou seja, é necessário que a religião seja ultrapassada. É necessário que a arte seja ultrapassada. Exatamente porque elas são figurações do absoluto. E é importante que elas sejam superadas para que nós possamos passar da figuração para o aparecimento, a manifestação do absoluto em si mesmo, né? E, portanto, a singularidade da religião e a singularidade da arte como expressões, né, anteriores à expressão filosófica, essa singularidade dessas duas etapas, ela é diluída ao ser superada e integrada, né, no espírito absoluto. Uma vez que a filosofia, que é a realização final, ou a ideia, né, enquanto expressão do absoluto, de alguma forma ela contém as etapas anteriores, mas ela é outra coisa, porque ela as contém e, ao mesmo tempo, as supera, né? Então, eu diria que isso, não tenho certeza se esse termo é oportuno, adequado, mas eu diria que há também aí, né, dentro dessa trajetória, uma integração das etapas anteriores que dilui a singularidade de cada uma delas para que possa haver, então, essa manifestação final do absoluto, que é o telos, né, o fim perseguido. E, portanto, é justo que se diga, né, como o próprio Hegel diz, e os comentadores dele sublinham bastante essa frase, né, que o advento da filosofia é a morte da arte, né? A arte surge, cumpre o seu papel e depois ela será superada pela ideia, né, por uma outra expressão, que é a expressão propriamente da ideia. Então, se a arte é relacionada com o ideal de beleza, né, esse ideal de beleza que ainda não é a ideia filosófica, no sentido especulativo mais elevado, né, tenderá a desaparecer em benefício da ideia. Portanto, realmente adequado dizer, né, que o advento da filosofia é a morte da arte, uma vez que a arte ainda não é representação adequada do absoluto, mas, como diz o Hegel, a expressão sensível desse absoluto, né?
E quando nós estamos, então, no reino da ideia, né, que é, digamos assim, a época da filosofia, essa representação sensível torna-se apenas uma lembrança, torna-se o passado da filosofia. A arte seria, então, o passado da filosofia, o ideal, o passado da ideia. E, portanto, a certeza que o espírito agora tem da sua condição absoluta, não é? Torna tudo mais que já aconteceu relativo. E, portanto, a arte é algo relativo a um determinado ponto de um percurso que já ocorreu. Né? Então, se, dizendo as coisas de uma maneira mais simples, é possível pensar que a ideia, não é, substituiu o ideal, não é? Nós sabemos não apenas que o mundo em que vivemos, no presente, né, é um mundo sem ideal, mas também sabemos que esse mundo já foi habitado pelo ideal. Não é? Então, esse percurso, como ele inclui uma trajetória em que o Espírito Absoluto integra em si o que já ocorreu, não é? É como se se possuísse uma espécie de memória histórica, lógica, dos acontecimentos e das etapas, não é, da trajetória rumo ao absoluto. Por isso que se pode dizer assim, sabemos que este mundo, o mundo da ideia, é um mundo que perdeu o ideal, né, não é mais um mundo ideal, mas sabemos que alguma vez ele já foi, né, habitado pelo ideal. Isso será importante quando, de alguma maneira, a intuição poética da modernidade buscar recuperar, não é, a posição da arte, o estatuto da arte e, portanto, o significado do ideal num mundo que já não pode mais contê-lo, né? Num mundo que já não é mais aquele, né, mundo em que reinava o ideal. Desse ponto de vista, que é o ponto de vista do sistema da totalidade, né, tudo se passa dessa maneira e a lógica da necessidade triunfa plenamente. Mas, se nós nos lembrarmos que o Hegel sofreu críticas, em primeiro lugar, do Kierkegaard e depois do Marx, no sentido do alcance desse sistema e daquilo que uma certa visão da totalidade, que é uma visão que passa pela ideia, né, deixa escapar, né? Quer dizer, o grande paradoxo que tanto o Kierkegaard quanto o Marx puseram diante de Hegel foi esse, né? A totalidade deixa escapar alguma coisa, né? Principalmente quando ela é obtida através de uma especulação sistemática. E, do ponto de vista do Kierkegaard, como nós já vimos, o que ela deixa escapar é o indivíduo, né? Quer dizer, se na perspectiva hegeliana o indivíduo está plenamente integrado nessa necessidade lógica, né, do progresso, né, então não há diferença entre, digamos assim, a alma individual e o sistema da totalidade do mundo, né? Mas se nós partilhamos a perspectiva do Kierkegaard, de que há uma singularidade do indivíduo, há um lugar para uma representação independente de si mesmo e do mundo, que não se integra plenamente no sistema, né, que possui uma certa autonomia em relação aos resultados desse percurso objetivo do espírito, né? Então, esse indivíduo, né, digamos assim, não integrado plenamente no sistema que resulta da especulação hegeliana, ele pode perguntar-se pelo ideal.
ele pode ainda se perguntar pelo lugar da arte. Ele pode perguntar o que foi feito da beleza. E nesse sentido, que já nos encaminha para a acepção baudelairiana, ele pode indagar, enfim, o que significa ser poeta na modernidade, se entendemos que a modernidade é essa resolução absoluta, né, que o Hegel coloca no final do seu sistema. Então, se nós pensamos na individualidade e na representação que brota, não é, dessa individualidade, nós percebemos então que há aí um intervalo entre o indivíduo e o sistema, no qual essas indagações podem se colocar. Se o indivíduo estiver plenamente integrado no sistema e a sua individualidade totalmente realizada na totalidade, como é o que o Hegel pretende, então não há lugar para nenhum tipo de nostalgia do ideal e nem para certas perguntas do tipo que nós colocamos aqui acerca do que já passou, né? Porque como nós temos um trajeto que é um trajeto de progresso, né, e de evolução, tudo aquilo que já passou serve de instrumento para uma realização mais elevada do espírito e, portanto, não há que lamentar a perda do que passou, né, e muito menos não há sentido em qualquer tentativa de voltar àquilo que já aconteceu, porque dentro dessa lógica da necessidade absoluta, né, o que já aconteceu foi uma etapa dentro de um processo lógico que redundou sempre no que deveria ser, ou seja, na realização do absoluto. E como não há, antes dessa etapa final, a presença do absoluto em si, mas apenas certas figurações dele, não é? Voltar a essas figurações seria, digamos assim, uma atitude regressiva do ponto de vista hegeliano. Seria a recusa, né, do progresso e do alcance, da possibilidade de alcançar o absoluto. Mas, repito, do ponto de vista kierkegaardiano principalmente, e de forma mais duvidosa, mais polêmica, né? Também do ponto de vista de Marx, se em algum lugar da filosofia de Marx há lugar para a subjetividade. Alguns acham que há, por exemplo, no jovem Marx, outros acham que há em todo o pensamento de Marx um lugar para a subjetividade. Portanto, o Marx não seria um herdeiro do sistema objetivo do Hegel, né? Há nele ali alguma coisa que remeteria a essa perspectiva kierkegaardiana do lugar do indivíduo, do lugar do sujeito, do lugar da singularidade, né? Se nós aceitamos isso, supomos isso, então é possível fazer essas perguntas e esta última que, na verdade, é a súmula das outras, das anteriores, né? O que significa ser poeta na modernidade, uma vez que esse significado, certamente, por remeter-nos à arte, né? Ou seja, aquilo que para o Hegel é passado, né? E, portanto, a poesia, né? Nos remete ao ideal. Importante também lembrar que esta não é uma questão puramente teórica. Não se trata apenas de saber como se pode pensar a arte depois de Hegel, o que é uma pergunta que se faz com frequência, né? Quer dizer, dado que o sistema vê a arte como uma etapa superada, então, naturalmente, se coloca essa questão. É possível
pensar a arte depois de Hegel, ou como pensar a arte, né, depois de Hegel. Na verdade, para o que nos interessa aqui, seria preciso, além dessa questão, associar a ela uma outra, que poderia ser enunciada como a tentativa de compreender a experiência da arte apesar de Hegel, né? Ou seja, a pergunta do poeta, enquanto poeta, né? Essa pergunta é feita pelo poeta. Ele talvez um porta-voz, mas ele é a primeira voz, né? Então, a pergunta do poeta. Como ser poeta, né, nesses tempos de modernidade? Você pode situar essa pergunta na posteridade do Hegel, uma vez que a arte ficou no passado e o poeta se pergunta pela arte, pela poesia, pelo lugar da poesia, mas como a pergunta é feita pelo poeta e diz respeito ao fazer, ao ser do poeta, né, ela não é uma pergunta teórica, não é como a pergunta do filósofo, né, que, estando diante do sistema de Hegel e vendo os resultados que ali foram obtidos, pergunta, então, e a arte? Como ficamos agora? Quer dizer, como pensar a arte depois dessas colocações sistemáticas, né, do Hegel e dessa etapa vencida, né, que seria a arte? Isso é uma pergunta teórica, uma pergunta filosófica, mas o poeta, ele fala a partir dele, ele fala com a sua voz e na primeira pessoa, e ele está em busca da sua própria identidade, né? Ele se reconhece como poeta, numa época em que a poesia e o poeta já não são mais possíveis, ou não seriam mais possíveis, né? Então, essa pergunta é uma pergunta visceral, não é apenas uma pergunta teórica, é uma pergunta que tem no seu horizonte a própria identidade do poeta, e através da identidade do poeta, uma possível redefinição da poesia, quer dizer, da arte, né? Então, ela é uma pergunta que também não é somente feita depois de Hegel, mas apesar de Hegel, né? Porque o poeta se põe como aquele que aparece como uma espécie de testemunho vivo e contraditório, oposto, né, aos resultados de uma filosofia que vê o percurso do espírito absoluto como vencendo a etapa da arte, né? Quer dizer, aceitando que vivemos num mundo sem ideal, como entender a presença da poesia num mundo sem ideal? É uma pergunta que tem um alcance muito grande, porque um hegeliano de estrita observância, uma figura que talvez não exista, né, poderia simplesmente retrucar que, não havendo mais arte, não havendo mais poesia, né, simplesmente não há sentido em perguntar qual o lugar da arte e da poesia. Mas é claro que o Hegel jamais quis dizer que a arte estaria liquidada depois da sua etapa, do seu papel. O que ele quis dizer simplesmente foi que ela é coisa do passado, no sentido de que ela é uma expressão passada do absoluto. E a expressão presente do absoluto é outra, né? A ideia. Então, aceitando que vivemos num mundo sem ideal, aceita-se também ainda a presença da poesia, mas é claro que essa presença tem que ser, então, requalificada, tem que ser repensada, porque trata-se de uma presença deslocada, pelo menos em relação ao quadro filosófico que se montou e ao lugar que se deu à arte e à poesia, né? Então, o poeta
fala, né, por ele e por aqueles que reconhecem, então, apesar de Hegel e depois dele, a presença da poesia neste mundo sem ideal. Né? É possível, então, dar a essas perguntas um caráter universal. Ou seja, na verdade, essa pergunta é feita depois do Hegel, contra o Hegel, mas ela ainda tem uma ressonância hegeliana. Né? Porque quando eu falo de um mundo sem ideal, um mundo em que o ideal, que não é mais habitado pelo ideal, eu estou falando de uma certa expressão do absoluto, né? Que teria sido a arte, a poesia, e que não existiria mais. Então, arte ou poesia, nós vamos aqui empregar indiferentemente, né? A arte, ela é ou foi uma expressão do absoluto. O Hegel definiria expressão sensível do absoluto. Né? Mas, depois do Hegel, nós podemos inquirir dessa forma. Né? O que foi feito dessa expressão do absoluto? Então, quando há, no tom da pergunta do poeta, uma certa reivindicação do ideal, né? Por que o ideal não estaria ainda, né, presente nesse mundo? É porque por trás disso está esse estatuto absoluto da arte, ou seja, a de manifestação ou de expressão do absoluto. Então, se a arte é uma determinada expressão do absoluto, quando nós vivemos num mundo sem ideal, e, portanto, num mundo onde a arte ou a poesia não tem mais lugar, nós vivemos também, nesse sentido, num mundo em que não há expressão do absoluto, em que não poderia haver expressão do absoluto, pelo menos nesse sentido artístico, a expressão sensível do absoluto. E é importante manter sempre essa questão do absoluto no horizonte, né? Porque, embora essas questões sejam feitas de alguma forma contra o Hegel, né, elas conservam a definição que o Hegel deu para a arte. Ela é uma certa expressão do absoluto. E quando quando o poeta possivelmente vai em busca do lugar da arte, quer dizer, da sua identidade, né, ele também está, de certa forma, em busca do absoluto, nesse sentido, né, do absoluto ligado a essa expressão artística ou ao ideal, né, absoluto. Quer dizer, como se pode viver num mundo sem poesia e o que deve ser a poesia num mundo sem ideal. Por isso que a pergunta, qualquer que seja a resposta que seja dada, envolve uma reformulação, há uma necessidade, né, de reformulação da arte num outro contexto, no contexto de um outro mundo. Né? E é preciso também vencer esse paradoxo. Né? Se a arte vincula-se ao ideal, como pode haver arte num mundo sem ideal? Num mundo em que o ideal já não vigora mais como governando a expressão. Né? É importante ressaltar que são duas perguntas. Não é? Como se pode viver num mundo sem poesia e o que deve ser a poesia num mundo sem ideal? É preciso ressaltar que são duas perguntas e há uma diferença entre elas, porque isso é importante quando nós pensamos nas respostas possíveis a essas perguntas, que é apenas, digamos assim, uma tentativa imediata de pensar numa resposta possível. Não é ainda a resposta, mas, como toda pergunta implica a possibilidade de uma resposta, a primeira possibilidade de responder essas perguntas terá que ser feita, no meu entender, distinguindo essas duas indagações. Por exemplo,
como se pode viver num mundo sem poesia? Alguém poderia responder dizendo simplesmente, não se pode viver num mundo sem poesia. Então essa seria uma resposta que iria naquela direção que nós apontamos como, não só depois do Hegel, como apesar do Hegel. Quer dizer, não há ideal. Mas, de certa forma, como não se pode viver num mundo sem poesia, ou não existe um mundo sem poesia, então é preciso que a própria noção de ideal seja reformulado para que possa ganhar sentido esta outra presença da arte, essa outra presença da poesia num mundo que já não comporta o ideal. Né? Quer dizer, se o Hegel passou por essa vinculação entre arte e ideal, e isso foi superado, né? Então um mundo sem ideal, se nele ainda permanece a poesia, é preciso restabelecer de algum modo a relação, né? Entre a arte, o ideal, a poesia e o ideal. Então, a segunda pergunta, né, quer dizer, o que deve ser a poesia num mundo sem ideal, né, para responder a ela, num primeiro momento, é preciso supor, então, que vivemos num mundo sem ideal e que a poesia, de alguma maneira, existe nesse mundo. Né? Então, são duas perguntas diferentes, mas elas estão vinculadas. Agora, do ponto de vista abstrato, qualquer um de nós pode colocar essa questão, qualquer um de nós pode responder essas duas perguntas e refletir sobre o significado dessas respostas que nós rapidamente esboçamos aqui. Né? Agora, é preciso também entender que a pergunta, a resposta e a reflexão sobre ambas, né, só pode ser verdadeiramente colocada a partir do poeta. Né? Ou seja, é o poeta que pode constatar, em primeiro lugar, que nós vivemos num mundo sem ideal. Como ele faz isso? Ele faz subjetivamente. E aí nós teremos que entender depois, né, como esta apreensão subjetiva do mundo, né, faz com que o poeta, apreendendo subjetivamente um mundo sem ideal, aprenda de alguma forma algo semelhante ao vazio dele mesmo. Então, isso tem tudo a ver com a identidade da poesia, que é, nesse sentido, então, buscado através de uma intuição subjetiva, que é a intuição do poeta. Por isso que é importante ressaltar que, embora do ponto de vista abstrato qualquer um possa fazer essa pergunta, e ela seria, então, como nós dissemos, teórica, né? Quando o poeta faz, ele faz com propriedade, ele faz de uma outra forma, né? Porque a partir de si mesmo e através desta apreensão subjetiva de um vazio no mundo sem ideal e de um vazio que diz respeito à própria subjetividade poética, quando ela já não pode mais se expandir num mundo com ideal. Ela tem que se defrontar com o mundo sem ideal. Né? Então, claro, porque é o poeta, né, que vive nesse mundo sem ideal. É o poeta que vive num mundo em que a poesia poderia não ser possível. Né? E ao colocar a questão desse modo, ele se percebe existindo como poeta, mas no plano da ausência da poesia, no plano da ausência do ideal. Né? Então, a posição do poeta, e é isso que terá que ser profundamente repensado, e Baudelaire é privilegiado nesse sentido, né? O que vai ser totalmente repensado é isso. O poeta percebe-se existindo como poeta num mundo em que a ausência do ideal deveria implicar a ausência da poesia. Né? Então, essa continuidade que sempre existiu entre o poeta e a poesia, ela tende a ser quebrada.
né? E é por isso que, nesse novo mundo, né, o poeta terá que reinventar a poesia, tanto do ponto de vista do conteúdo e dos temas, quanto do ponto de vista da forma, né? Porque se trata, então, de cantar, né, poeticamente, mas dentro de condições completamente diferentes. E, portanto, é algo que diz respeito ao poeta e, portanto, essa pergunta e essa constatação, né, é feita, em primeiro lugar, por ele, né? E isso é muito importante para que se possa colocar também a questão da identidade do poeta. Ele percebe-se como poeta, mas como a linha entre o poeta e a poesia está quebrada, essa linha de continuidade, né, ele não se identifica mais como poeta do passado. Então, essa reinvenção da poesia é também a reinvenção da identidade do poeta e de sua posição nesse mundo distinto, né, que ele tem que também redescobrir.